E aí galera, como é que vocês estão? Espero que estejam ótimos, é muito bom voltar a encontrar com vocês. Eu tirei férias, dei uma viajada junto com as férias do Ceará, mas estou de volta, o Ceará também já reapresentou e a gente vai conversar sobre isso no vídeo. Eu sigo dizendo para vocês que minha oração a Deus por vocês é que Ele lhes abençoe, proteja e oriente todos os dias. Amigos, amigas, o Ceará tem o seu retorno sem dois atletas que estavam no elenco no início da temporada. O meio-campista paraguaio Recalde e o atacante argentino Martínez. O clube negocia as saídas, não havia por que reapresentarem, e eles já estão se acertando aí com outras equipes. A gente vai conversar sobre isso no vídeo, eu trago detalhes sobre essa situação. Chamou a atenção de quem participou da coletiva primeira do Ceará, depois dessa pausa que aconteceu na terça-feira, de que o head, eles chamam isso, head é cabeça em inglês, na verdade o coordenador do CESP, que é o Departamento de Saúde e Performance do clube, trata da parte médica e também da parte física do Ceará, afirmou que o Luiz Otávio deve passar um ano fora. A gente tinha a perspectiva de que o tempo do Luiz Otávio fora seria de 9 meses. Essa é a perspectiva normal de um jogador que faz cirurgia no joelho. Normalmente 8, algumas mais delicadas 9 meses, mas o André acabou confirmando, ele que é o coordenador do CESP, André Martins, de que o pensamento é de 12 meses. Como o Luiz Otávio fez cirurgia ano passado, em novembro, você imagina só. A gente vai conversar mais sobre isso também nesse vídeo. E vamos conversar sobre a janela de transferências. Ela será aberta no dia 10 de julho, vai até o dia 2 de setembro. Que perspectivas temos? O que o Ceará planeja contratar? Será também ainda vai negociar alguém? Bem, a gente conversa muito mais sobre isso no vídeo. É tempo para você que já sabe os nossos assuntos, conhece o formato dos nossos vídeos, deixar o seu like, ele é muito importante, então likezinho, muito legal, agradeço demais que você possa nos ajudar por aqui. E se você não é inscrito no canal, também dá uma passada lá na página principal do canal, clique em inscreva-se, torne-se um inscrito, ative o sininho com todas as notificações, é bom para você, melhor do que para o canal. O canal é ótimo que você seja inscrito. As notificações são ótimas para você, porque quando tiver vídeo novo, se você confirmou ali todas as notificações, você vai receber todas as notificações de novos vídeos aqui no nosso canal. Uma pequena pausa, o recado de Primos Motopeças e na volta a gente conversa sobre os assuntos. Isso, Primos Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. Sem perder tempo, vamos direto aos pontos. O Ceará reapresentou nessa semana em Porangabuçu, a reapresentação aconteceu na segunda-feira e já na segunda eu trazia essa informação na TV Jangadeiro, 12.1, tem um programa às 11 da manhã na TV Jangadeiro e tem um programa futebolês às 5 da tarde na Jangadeiro Band News FM, também com transmissão no YouTube. Mas um programa das 11 da manhã da segunda-feira já trazia informação de que 2 atletas do elenco não iriam se apresentar. O meio-campista Recalde, o meio-campista paraguaio, e o atacante Martínez, o atacante argentino. Vamos conversar um pouco sobre os dois. Recalde, bem importante ano passado, acho que ele fez alguns gols importantes, mas nunca foi aquilo que eu imaginava. Acho que vocês também, né? Ele nunca foi aquilo que vocês imaginavam também. Então, ele, nessa temporada, pouco foi utilizado
E na comissão técnica já tinha passado para a diretoria, olha, não vai ser utilizado, vai ser pouquíssimo utilizado. Então a diretoria conversou com ele, conversou com seus procuradores, conversou com clubes interessados, a clubes paraguaios interessados no jogador e vai liberar o recalde. Isso poderia ter acontecido antes. Por que não aconteceu? Não aconteceu porque o salário do recalde, que não é alto para o futebol brasileiro, nem é o maior salário do Ceará, não chega nem perto disso, é um salário considerado muito alto no futebol paraguaio. E por isso o clube paraguaio que tiver intenção, o Cerro Porteño é um dos clubes interessados, quer que o Ceará pague uma parte, ele pagando outra. Então o Ceará esperou para ver se alguém pagava um percentual até maior. Isso não vai acontecer, então o Ceará deve dividir com um clube paraguaio, e aí o recalde vai escolher o clube que ele quer jogar, os salários do recalde, vai emprestá-lo, ao final do ano termina o contrato, o recalde fica livre do seu acordo com o Ceará. Então é isso que vai acontecer, só aguardando qual a decisão que o recalde e seu procurador tomarão, que clube o recalde, para que clube o recalde deve ir, onde ele deve jogar no restante da temporada 2025. Em relação ao Martínez, a situação é um pouco mais complicada. Por quê? Porque o Martínez, ele não é jogador do Ceará. Ele é jogador do Talleres, da Argentina. E o empréstimo foi oficial, ou seja, o Ceará tem a obrigação de honrar até o final. Mas como ele não vai jogar, é ruim para ele, é ruim para o Ceará, que vai ter que pagar o salário, e é ruim para o Talleres, que queria colocar o Martínez numa vitrine, pensando numa venda futura. Assim não vai acontecer, porque ele não vai jogar aqui no Ceará. Isso também ficou explícito pelo que a gente viu nessa temporada. Ele teve até algumas oportunidades, mas nunca foi bem, nunca chegou a ser importante. Eu não digo nem brigar pela posição, mas um cara importante para 15 minutos, para 20 minutos, acabou não sendo o Martínez e por isso está deixando a equipe do Ceará. Então existe uma negociação entre Ceará, jogador, e Talleres. Há informações de que há outros clubes interessados no empréstimo do jogador e esse quarteto, né? Clube interessado, Ceará que quer retornar o jogador para o Talleres, Talleres que quer emprestar e atleta que quer jogar. Isso acaba fazendo com que a situação esteja mais próxima de uma solução, mas como depende de muita gente, são muitos fatores, então essa solução deve vir nos próximos dias. Em relação à questão de isso aí, jogadores que não se apresentaram e que não farão parte do elenco. Em relação a atletas que estavam no departamento médico, nós temos a informação de que o goleiro Richard, o lateral esquerdo Matheus Bahia, o atacante Ailon e o Richardson já voltaram a treinar normalmente. Esses atletas, quando da parada, ainda estavam fazendo alguns trabalhos, eram físicos, eram às vezes até já algum trabalho com bola, mas sem enfrentamento. Então eles passaram por esse período e voltaram aos treinos normais quando o grupo se reapresentou. Só o Richardson, que ainda ia passar por uma avaliação, ele passou pela avaliação, já está treinando normalmente, sem nenhum tipo de problema. O Richardson também. Então, Richard, Matheus Bahia, Ailon, todos voltando e ficando à disposição do técnico Léo Condé para treinos e, claro, para os jogos, quando esses jogos reiniciarem. Chamou a atenção da gente, eu falei inclusive na nossa introdução, né, que a gente traz os destaques, é que na conversa que tivemos, houve uma coletiva na terça-feira com o André Martins, que é o coordenador do CESP, e ele trouxe a informação de que, no caso do Luiz Otávio, não eram os 9 meses que normalmente é o protocolo para a cirurgia do joelho, mas 12 meses. 12 meses. 1 ano. Vamos conversar, vamos ouvir o André falando sobre esses atletas que estão deixando o departamento médico e essa questão ligada também ao Luiz Otávio, que deve passar 1 ano, 12 meses fora, ou seja, ele já passou aí quase 8 meses, em 13 de julho completa 8 meses, 9 seria em agosto, que aí ele voltaria, mas pela fala do coordenador do CESP, o Luiz Otávio deve ficar 1 ano sem jogar depois da nova cirurgia no joelho. A gente terminou o semestre com 3 atletas
ainda entregues ao departamento médico, né, que foi o Luiz Otávio, o Richardson e o Ailon, que na última semana, nos últimos dias, ele teve uma lesão grau 1 na posterior. E esses 3 atletas, eles passaram esse período de férias ainda, né, realizando trabalho de reabilitação. E o Ailon e o Richardson, eles já estão disponíveis, né, para o Léo Condé utilizar nos treinamentos. Fazendo um rápido resumo desses atletas, né, o Luiz Otávio, como vocês sabem, ele fez uma cirurgia, né, do LCA no começo de 2024, veio a jogar, né, passou pelos 9 meses de reabilitação, jogou em 2024, inclusive um jogo do Campeonato Brasileiro, e numa infelicidade em um treinamento, ele teve um entorse no mesmo joelho, né, e aí ele foi passado por um procedimento de revisão, e atualmente ele está no 8º mês desse processo de reabilitação, né. E por ser uma intervenção de revisão, né, o processo de reabilitação ele acontece numa velocidade um pouco mais lenta do que a primeira lesão, né? Então, principalmente nas etapas iniciais da reabilitação, a gente acaba prolongando um pouco mais isso daí. Então, hoje ele está nesse 8º mês, mas ele já está fazendo trabalhos com campo, com a preparação física, trabalhos com bola de forma controlada, realizou trabalhos lá com as categorias de base nesse período, né? E a nossa expectativa dentro de um protocolo clínico para esse tipo de cirurgia, né, com a revisão, é em torno ali de aproximadamente 12 meses para estar disponível para um jogo. O Richardson, ele também passou por um procedimento cirúrgico. Na verdade, o Richardson em 24, né, em 2024, ele já vinha se queixando de dores nessa região de fascite plantar. E aí, com as intervenções que foram realizadas pelo CESP, o atleta veio suportando a maratona de jogos. Inclusive, ele começou essa temporada jogando, né, performando. Mas, ao longo dessa temporada, a gente começou a ter um desfecho negativo, né, em relação a dores, né, em relação a desconforto do atleta em relação a essa dor. A cirurgia, né, para um caso como esse, ela é considerada uma exceção dentro da medicina, né, mas há sim espaço para que seja feita uma intervenção cirúrgica. E dado esse desfecho negativo que a gente encontrou nessa temporada, isso foi discutido internamente, foi discutido com o atleta, foi discutido com a comissão técnica e a gente achou por bem parar o atleta naquele período, né, para realizar essa intervenção cirúrgica. Aí o atleta passou pelo procedimento cirúrgico, né, isso foi acompanhado pelos médicos, pelos fisioterapeutas aqui do clube, e a gente conseguiu em aproximadamente 45 dias, né, a gente conseguiu ter o Richardson disponível para iniciar os trabalhos de campo. A gente até prolongou um pouquinho esses 45 só por protocolo médico mesmo, mas o atleta ele já estava apto, né? E ele já vem há algumas semanas fazendo, né, esses trabalhos em campo, com bola, né? E durante essas férias, como eu comentei, ele fez esse trabalho juntamente com o elenco da base, né, o período de férias, utilizando lá o espaço da base para fazer essa etapa final de reabilitação. E hoje ele já se encontra disponível para reintegrar o elenco nesse retorno agora da intertemporada. Vocês perceberam aí, né? Tem notícias boas e tem notícias ruins, com atletas importantes deixando o departamento médico, mas essa do Luiz Otávio realmente me pegou de surpresa. Olha, em relação ao Luiz Otávio, a informação que a gente recebeu lá no dia 14 de novembro foi de que o Luiz tinha passado por uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado do joelho direito, é a segunda, ele já tinha passado no ano anterior, e em 2023, em 2024, ele voltou, chegou a jogar e teve novamente uma cisão ali do ligamento, rompeu de novo o ligamento do joelho direito. Os médicos Daniel Gomes, Pedro Guilme, Gustavo Pires, Vitor Calado fizeram a cirurgia. A anestesista foi a Samantha Adolfson e o Adolfo Barreto. E a informação inicial era um prazo de 9 meses. Mas a explicação que o André me deu, inclusive depois da coletiva, ele falou para mim que são 12 meses, porque é uma recidiva, ou seja, quando há um retorno da mesma contusão no joelho, são 12 meses. Isso realmente é uma pena, é terrível, não é legal o jogador passar tanto tempo assim fora. Isso pode acontecer com o Luiz Otávio. Eu ainda acho que o Luiz, que é aquele cara que sempre antecipa as coisas, vai conseguir voltar antes. Porque se forem 12 meses,
como foi em 13 de novembro de 2024, o Luiz só voltaria em 13 de novembro de 2025. Numa reta final, esse ano o Campeonato Brasileiro vai um pouco além, termina depois do meio de dezembro, já no final de dezembro, mas seria pouco tempo para ele voltar, treinar, se destacar e ganhar alguma oportunidade de jogar num Campeonato Brasileiro tão competitivo como nós sabemos que é. Então, fica aqui minha torcida particular, conhecendo o caráter deste rapaz chamado Luiz Otávio, de que ele volte ainda esse ano a ter condição de vestir a camisa do Ceará. A camisa do Ceará que ele vestiu com muita honra em todos os jogos pelos quais participou do clube, levando a mesma vontade que o torcedor tem na arquibancada para dentro de campo, errando, acertando, fazendo mais bem o seu trabalho do que tendo equívocos, mas sempre honrando a camisa do Ceará. Então fica aqui minha torcida para que o Luiz possa jogar pelo Ceará novamente. Bem, voltando aqui a essa questão de jogadores entregues ao departamento médico, deu para ver os retornos, né? Retorna o Richard, retorna o Matheus Bahia, retorna o Ailon. Não se falou muito sobre isso, mas o zagueiro Lacerda também retorna de uma contusão no joelho. Ele terminou lá no finalzinho de junho os 9 meses da cirurgia feita no joelho, então ele está à disposição para jogar também, nesse caso, o Lacerda. Então, o departamento médico praticamente vazio, só o Luiz Otávio com essa questão do restabelecimento depois de passar por cirurgia no joelho. E o Matheus Bahia esteve também em coletiva na terça-feira. Eu perguntei para ele sobre o quanto foi importante essa pausa e se ele preferia essa pausa ou preferia que o Ceará tivesse tido sequência nesse campeonato brasileiro em que estava jogando e até conseguindo bons resultados. Cara, eu acredito que pela sequência de jogos que a gente estava, era melhor uma pausa. Não falo do tempo que foi, né? Que a gente ficou mais de 10 dias assim parada. Mas a pausa foi importante pra gente, porque estava muito difícil na parte física já. Era jogo atrás de jogo o tempo todo. Então acredito que o tempo que a gente ficou parado, a gente não perdeu nosso condicionamento físico. Acho que foi bom pra gente, sim, pra gente recuperar o fôlego, pra dar uma respirada, pra recuperar jogadores. Tinha jogadores machucados e agora já voltou inteiro. Então, acho que foi importante pra gente até pausar para poder treinar alguns pontos, né? E eu acredito que pra gente, sim, foi muito importante. Penso que foi muito sincero, né, o Matheus Bahia nessa sua resposta, nessa sua fala em relação a essa questão. O Matheus Bahia, que já vinha jogando como titular no Ceará no passado, mas subiu de produção no final do ano passado para esse ano, sob comando do técnico Léo Condé. E o Léo Condé, que está aí completando um ano à frente do Ceará, o Matheus Bahia, claro, só trouxe palavras positivas em relação a Léo Condé lhe comandando e comandando o Ceará nesse um ano por aqui. Cara, o Léo é um cara muito tranquilo, é um cara que abraça todos, né? Não é um cara que cobra demais, mas a gente sabe que é pro nosso bem. Então eu avalio o trabalho dele dentro do clube muito bom. Ele pegou a gente no passado numa situação difícil no campeonato e a gente conseguiu subir porque a gente abraçou a ideia dele. Então acho que quando você tem um treinador que todo mundo consegue abraçar a ideia e reflete no campo, é sinal que ele está somando com a gente. É um treinador bom pro clube, tem um perfil do clube, né? Então acho que o Léo é um cara, particularmente acho um cara muito gente boa, um cara fantástico que sempre me ajudou, que me fez evoluir bastante como jogador, como atleta, como pessoa também, me fez pensar diferente, né, sobre algumas coisas que eu não pensava. Então eu tenho um carinho muito grande por ele sabe disso, sempre falo, mas foi um trabalho muito bom, muito efetivo e ainda não acabou, ainda tem 6 meses aí de campeonato, tenho certeza que vai vir muita coisa boa. E eu acredito que o Matheus Bahia não está falando só para, sei lá, babar o chefe, não. Eu acho que isso que ele falou, a gente viu em campo, inclusive, a progressão técnica que teve o Matheus Bahia sob comando do Léo Condé, que é um cara que taticamente arma muito bem as suas equipes, são equipes muito organizadas. Nesse princípio de organização, principalmente os laterais, se eles conseguem seguir esse princípio, eles melhoram taticamente e acredito que isso aconteceu também com o Matheus Bahia, sob comando
do técnico Léo Condé. É por isso que eu acho que laterais que não são titulares acabam perdendo essa oportunidade, porque mesmo que tenha uns treinos, não é a mesma coisa de jogar partidas com aquele conteúdo mais de dificuldade do que treinamentos, onde se para, onde se posiciona. Quem joga mais partidas em sequência, numa forma como um treinador trabalha, como o Condé, com um time muito bem organizado, com um time muito bem postado, com um time que sabe marcar, com um time que sabe sair na hora certa, ganha muito. Acho que o Matheus Bahia acabou sendo bastante beneficiado em ter o Léo Condé nessa sua passagem pelo Ceará. Mas vamos falar também de janela de transferências. Teve a janela agora do Mundial, ela foi bem curtinha, a gente falou sobre isso em vídeos anteriores, o Ceará acabou não aproveitando. Segundo a direção do Ceará, não era que não quisesse, é que não tinha jogador com a qualidade que o clube quer contratar no mercado. Então a gente vai conversar também sobre isso por aqui. A janela número 2, a segunda janela nacional de transferências, se abre no próximo dia 10 de julho e vai se fechar no dia 2 de setembro. Então aí tempo não vai faltar. Agora, é bom contratar rápido porque 2 de setembro já está perto ali da reta final do campeonato. Se você contrata antes, você tem também esse jogador por mais tempo. Então é bom contratar entre julho e agosto os jogadores que precisa, que são necessários. O que o Ceará julga que é necessário para o seu elenco? Isso aí é em comum acordo da comissão técnica com o departamento de futebol. A ideia e a grande prioridade é contratar um volante. O clube entende que mais um volante, inclusive com a característica de armação de jogo, de gostar de estar com a bola, de gostar de trabalhar as jogadas de trás. Esse volante é o que o Ceará quer. É um volante difícil, normalmente um volante muito caro, um volante que faz esse tipo de trabalho, mas é o jogador que o Ceará quer e que o técnico Léo Condé entende que precisa. Além disso, um atacante de lado. Vocês percebem que o Martínez está saindo e o Ceará precisa de mais opções para o lado do campo. Então, um atacante de lado também é uma opção que o clube busca. E pelo que eu soube, o Ceará estaria entabolado ali, meio que fechando, próximo de fechar esse atacante de lado. Próximo e nada, às vezes é a mesma coisa, porque não fecha e não vai para lugar nenhum. Mas estaria em negociações com um atacante de lado. Embora o volante seja uma prioridade até maior do ponto de vista da comissão técnica do que o atacante, mas precisa dos dois setores. A pergunta é, que vocês fazem muito, têm feito muito nos últimos dias, e centroavante? Porque o Lelê saiu, o Lelê não vinha agradando, mas ele tinha aí todo um semestre para tentar fazer mais. A comissão técnica, o departamento de futebol, meio que tinha certeza que o Lelê, nesse segundo semestre, iria bem melhor, porque eles contavam muito com mais tempo que ele teria em campo e mais tempo de trabalho com o grupo nessa intertemporada. Mas o Lelê foi embora. O Ceará precisa de um centroavante? Bem, eu acredito que o Ceará deveria contratar um centroavante. Mas aí é a minha opinião, é muito particular. Porque o clube acha o seguinte, levando em consideração o que aconteceu com o Lelê. Investiu, trouxe o jogador, pagou alguns meses de salário, tudo bem, foi ressarcido pela negociação. Mas poderia isso não acontecer. E o jogador, quando precisou dele, quando ele precisou entrar, não marcou os gols que a equipe precisava. Então, o Ceará quer pensar muito bem e trazer um jogador que realmente possa fazer a diferença e ajudar. Se for um jogador que talvez, ou que é muito bom, que eles entendem que o Lelê achavam que o Lelê poderia fazer ser uma opção ao Pedro Raul muito interessante, que acabou não sendo, pelo menos enquanto esteve no Ceará. O clube acha que um jogador como o Lelê, que vem de contusão, mesmo sendo um bom jogador, mesmo já tendo marcado gols em clubes importantes, esse não estaria nos planos do Ceará. Um jogador que pode ser que esse não estaria nos planos do Ceará. Então o Ceará quer contratar um centroavante que venha e que brigue pela posição. Se não conseguir esse nome, vai ficar com o que tem. Hoje o Ailon cumpre essa função, foi durante muito tempo o atacante que o Ceará utilizou na área no início da temporada, e o garoto Guilherme, que a gente vê que tem potencial, vê que falta alguma coisa. Boa parte disso que falta, no meu ponto de vista, é ritmo, ou seja, ele precisa jogar para mostrar. O clube também entende assim, o departamento de futebol, a comissão técnica, e eles
estão querendo dar essa oportunidade para o atleta, desde que não consigam esse centroavante que iria brigar pela condição de titular. Só para relembrar para vocês, então são duas posições, né? Volante e atacante de lado. E o centroavante, possivelmente surgir o jogador em todo esse modelo. Vou relembrar para vocês, ano passado, nessa época, o Ceará na Série B, era uma situação diferente, o Ceará contratou 6 atletas nessa época. Não sei se vocês lembram. Foi o Lucas Rian, o atacante, o Andrei, o volante, outro atacante, o Thalisson, o zagueiro, o Choca, desses ele ajudou demais, terminando a temporada como titular, o Choca. Contratou o lateral esquerdo, o Eric Melo, e o meio-campista Rafinha, que veio lá do Tombense. Foram esses os contratados. Desses contratados aqui, eu acho que ajudou mesmo o Choca, que foi titular, e o Lucas Rian, que em jogos pontuais, e vocês sabem muito bem, vocês devem lembrar muito bem, fez diferença em vitórias importantes, inclusive da equipe do Ceará. O Andrei entrou, mas jogou pouquíssimo. Nós não tivemos... O Rafinha também entrou pouco. Nós não tivemos o Thalisson nos seus melhores momentos. Eu lembro dele jogando bem no Red Bull Bragantino. E o Eric Melo também não fez. Tanto que esse ano acabou sendo emprestado pelo Ceará. Então, são jogadores que também não fizeram assim tanta diferença, não. Sobre essa janela, a janela ela não coincide com o fim das inscrições para o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, o regulamento, lá no artigo 9, no parágrafo 1º, diz que as inscrições para o Brasileirão podem acontecer até o dia 12 de setembro. Lembrem-se, 10 de julho, 2 de setembro termina as transferências nacionais. Mas os clubes podem transferir e não inscrever diretamente no Brasileirão. Eles podem inscrever até o dia 12 de setembro. E depois tem uma outra possibilidade. Entre 12 de setembro e 3 de outubro, os clubes podem substituir 8 atletas, ou seja, são 50 que podem ser inscritos para o Brasileiro. Então, nesse período aí, até o dia 13 de outubro, de 12 de setembro a 3 de outubro, os clubes podem mudar até 8 jogadores. Quer dizer, podem pegar 8 inscritos, pegar 8 que não estavam inscritos e colocar. Mas não podem fazer transferências de outros clubes. Os clubes podem contratar nesse período? Sim, os clubes podem contratar nesse período. Como? Jogadores que estejam sem contrato com clube nenhum. Esses podem ser contratados. Estão sem contrato, não é transferência. A janela é de transferências, lembrem-se disso. A janela é nacional de transferências, mas ela é de transferências para o Brasil. Pode ser de fora do país, pode ser de dentro do país. Quando ela se encerra, o clube ainda pode contratar, mas tem que ser jogador que não esteja atuando por nenhum clube, esteja sem contrato no futebol nacional. Lembrem-se que isso aconteceu com o Ceará ano passado. O Ceará contratou o goleiro Luiz Daniel, vocês lembram? O Ceará teve a necessidade de contratar mais um goleiro e contratou o Luiz Daniel, de 31 anos. O jogador estava inclusive atuando no Floresta, quando o Floresta terminou a sua campanha na Série C e se manteve na Série C. Rescindiu o contrato, o Luiz Daniel não tinha contrato mais com ninguém, o Floresta não ia jogar mais na temporada, e aí o Ceará contratou o Luiz Daniel para compor os seus goleiros. Ele estava na época com os goleiros contundidos, o caso do Richard, e inclusive que até esse ano ainda começou no departamento médico, só agora está à disposição. Então contratou o Luiz Daniel, de 31 anos, fora da janela de transferências, da janela nacional de transferências. Por quê? Porque ele estava sem contrato. Então, quando dá para contratar para o Campeonato Brasileiro, dá para contratar até o dia 3 de outubro. Até o dia 12 de setembro, o Ceará tem que confirmar lá uma lista de 50. Do dia 13 até o dia 3, ele pode fazer 8 trocas na lista. Tem 50, 42 vão ficar de qualquer forma, mas 8 ele pode trocar, tirar da lista, colocar outros. Foi assim que o Ceará acabou contratando o Luiz Daniel como seu goleiro. Vamos ficar observando o que o Ceará pode buscar. Eu queria saber de vocês, se vocês têm preferências. Acham que é isso mesmo?
atacante de lado, volante e centroavante, se surgir esse cara, ou acham que o Ceará teria a necessidade de alguma outra posição? Que outra posição você vê hoje como carente no Ceará? Deixa nos comentários que eu vou avaliar. Se você estiver certo, a gente até conversa sobre isso nos próximos vídeos ou debate lá. Vocês sabem que eu mesmo respondo as perguntas de vocês. Então, quero dizer que estou muito feliz em voltar a estar aqui fazendo esses vídeos, conversando com vocês. É muito, muito legal. São amigos e amigas que eu já passei realmente a ter e agradeço demais poder ter esse momento aqui de compartilhamento de ideias e de informações para todos vocês. Algumas dessas informações, como a janela, as contratações, a gente detalha, não são coisas que você vai ver nas programações de dia a dia. E se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem aí que eu pesquiso, que eu vou atrás para vocês também. Qualquer dúvida e a gente conversa sobre tudo isso nos nossos próximos vídeos. Você me encontra todo dia na Jangadeiro. Não digo todo dia na TV Jangadeiro, mas todo dia tem programa futebolês na TV Jangadeiro às 11 da manhã. E sempre que possível, sempre que necessário, na verdade, eu participo da programação da TV Jangadeiro. E todo dia às 5 da tarde, na Jangadeiro Band News FM, também no nosso canal no YouTube do Futebolês, você encontra o programa Futebolês às 5 da tarde. Eles ficam gravados lá, você pode dar uma assistida nos programas na hora que você quiser, mas passam ao vivo, então 11 da manhã na TV, 5 da tarde no rádio, os dois no YouTube. A TV é a TV Jangadeiro 12.1, a rádio é Jangadeiro Band News FM 101,7, o canal do YouTube é o Futebolês. Eu agradeço demais que vocês acompanhem e acompanhem também aqui os nossos vídeos. Continuo agradecendo por você deixar o seu like. Ele é sempre importantíssimo. O seu like mede a sua satisfação em relação aos nossos vídeos e faz com que a plataforma passe os nossos vídeos para mais pessoas com o seu perfil. Então, se puder deixar o seu like, eu agradeço demais. E ser inscrito no canal, eu acho que é muito legal. Você vai encontrar meus vídeos aí de forma aleatória, mas se você for inscrito no canal, a própria plataforma manda para vocês. Então, vá lá na página principal, clique no inscreva-se, torne-se um inscrito, vá no sininho das notificações, aceite todas as notificações e toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser um dos agraciados rapidamente com as nossas informações por aqui. Sigo com o compromisso, mantenho o compromisso para vocês. Se Deus quiser, voltaremos com os próximos vídeos. Até lá!